Fala galera, vocês sabem por que os remédios de maconha, especificamente o CBD, são tão caros? É o que vamos falar pra você no episódio de hoje, logo depois da vinheta. Fica aí! Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis. Eu sou o Sapão e no episódio de hoje vamos esclarecer as razões, os motivos pelos quais o medicamento à base de cannabis, à base de maconha, é tão caro no Brasil. Mas antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like aqui, de se inscrever no canal, compartilhar o nosso conteúdo e comentar conosco, porque isso é muito importante para a gente. E uma das grandes perguntas que a gente recebe na rua, no canal e no dia a dia é por que o medicamento de cannabis, o CBD, o óleo full espectro são tão caros. Não é difícil da gente responder isso, mas na verdade existem vários motivos, várias razões para eles serem caros. Atualmente a gente tem produtos de R$200 até R$3.500 que você pode comprar, né, que você pode adquirir, seja via importação ou via farmácia. E por que toda a diferença? Por que esses produtos têm essa variação tão grande e por que eles custam tão caro? A verdade é que para você chegar num produto isolado, quanto mais isolado for o produto, né, CBD puramente CBD isolado com X%, quanto mais puro for e mais isolado for, por mais processos ele vai passar. Quanto mais processos ele passa, obviamente ele acaba ficando mais caro. Mas a gente acabou fazendo um compilado e a primeira das razões pelas quais os remédios acabam custando caro aqui no Brasil, especificamente o de cannabis, e o mais chato talvez seja preencher a papelada, a burocracia que é exigida pela Anvisa para poder fazer o registro de qualquer remédio que é fabricado aqui no Brasil, não só os remédios de cannabis. Mas isso quer dizer que para um remédio chegar nas prateleiras ou para ele ser permitida a sua circulação para a grande população no Brasil, ele precisa passar por vários testes de qualidade e de segurança, ser testados por laboratórios independentes, receber vários testes, ter registro de elaboração, registro de procedimentos, registro de metodologia que foi utilizada para poder fazer os testes, e tudo isso acaba agregando custo à criação de um medicamento, qualquer que seja o medicamento. E ainda nesse particular, a gente tem uma razão pela qual a gente ainda não tem um preço tão competitivo aqui. Isso porque, como a legislação é nova, faltam profissionais qualificados aqui no Brasil para poder tratar especificamente desses medicamentos à base de cannabis. O mercado ele é muito recente no Brasil. A Anvisa só publicou a regulamentação, né, nesses últimos anos, e enquanto isso outros países como o Canadá, o Canadá, por exemplo, tem já 2 décadas, a Austrália já tem mais de 15 anos e outros países então estão muito mais à frente, né, seja na questão da legalidade, seja quanto na questão da produção industrial. Então, como é muito novo, as universidades ainda não oferecem uma qualificação técnica ou específica com relação a cannabis aqui no Brasil. Com pouquíssimas exceções, existem cursos ainda que falam de maneira geral sobre cannabis, né, em critério de pós-graduação, né, como uma pós-graduação, mas em termos de graduação específica, poucas são as universidades que oferecem alguma matéria de cannabis. Salvo engano, a Universidade Federal da Paraíba anunciou que ia ter uma matéria que tratava dos benefícios específicos da cannabis, sistema endocannabinoide, mas que era voltada exclusivamente para os profissionais da saúde, o que já é algo bom, porque os profissionais de saúde vão sair com alguma ideia sobre esse tipo de tratamento já da universidade, especificamente a da Paraíba. Só que para você ter ideia, nos Estados Unidos, durante a pandemia, havia uma preocupação em manter esses cursos profissionalizantes, né, dos profissionais de farmácia e de medicina que prescrevem cannabis, por conta da procura, né, da demanda por esses profissionais, principalmente naquele período, e foram implementadas várias mudanças nesse processo de ensino lá nos Estados Unidos, né, utilizando ali videoaulas e aulas telepresenciais ali para que pudesse manter o mercado ativo lá na região. Como a gente ainda não tem esse tipo de profissional aqui, a gente ainda também não tem esse tipo de preocupação, mas é algo que deixa o nosso produto, acaba ficando um produto caro, especificamente importado. O segundo ponto é que o tratamento em si, o tratamento canabinoide, assim como qualquer outro tratamento, é um tratamento caro, e aqui no Brasil você precisa de uma prescrição específica, então você tem que procurar um profissional que faz a prescrição em medicina canabinoide. Normalmente esse profissional
cobra pela consulta, não é uma consulta normalmente barata e não é, né, e não é algo que o plano de saúde, né, custeia, assim, a não ser que você tenha uma extrema necessidade, e isso acaba custando caro. E aí esse profissional, ele vai normalmente te indicar uma formulação lá ou um medicamento específico, né, um laboratório específico. E aí se for um laboratório importado, aí que vai começar o custo mesmo, e é por isso que existe essa discrepância muito grande, porque o profissional acaba te indicando um remédio que é importado, então você tem que passar ali por toda aquela via crucis de autorização e importação da Anvisa e tal, e depois começa então o seu terceiro fator, que é o fator importação, que somado com os fretes acabam deixando o produto muito mais caro. A legislação brasileira, esse terceiro fator, é que a legislação brasileira ela não permite que a gente produza, que a gente cultive cannabis aqui em território nacional. A gente, nesse quesito, inclusive, é um dos países da América Latina mais atrasados, porque muitos outros já estão com legislação avançada, Colômbia, enfim. Aqui no Brasil, o que se parece, a gente está longe de encerrar os debates ainda sobre a regulação do cultivo da cannabis, seja medicinal, ou industrial ou de qualquer outro tipo, e por isso os produtos, na maioria absoluta, eles são importados. Como eu disse, o seu médico vai te indicar um produto importado e tal, e apesar do cenário ter melhorado com a abertura de vários laboratórios, várias empresas no mundo afora, o que acaba criando uma competitividade e por isso induz uma redução leve dos preços, o custo com a importação ainda é grande por conta da desvalorização da moeda. Então você compra, apesar dos preços serem justos em comparação aos países, né? Você vê, em Portugal eu vou pagar 80 euros num vidro de medicamento, que para eles não é tão absurdo, é caro, mas não é tão absurdo, mas que para a gente acaba sendo muito mais caro quando a gente converte. A mesma coisa nos Estados Unidos, vai custar $20, $50. Para eles lá seria R$20 ou R$50, mas para a gente aqui, quando a gente faz a conversão, acaba sendo muito caro. Custo elevado acaba vindo por conta da conversão das moedas, sempre somado ao custo de um frete, né? Se você vai importar, obviamente você tem que trazer ali também o custo do frete, que normalmente vem em moeda estrangeira. E um outro motivo que é ainda mais suave, mas também implica na precificação da cannabis, é que a maconha, ela segue também a lógica do mercado. Então um produto de qualidade e que traz benefícios para o paciente, ele acaba sendo mais valorizado. E a indústria da cannabis não foi diferente. O CBD, além de estar na moda, né, ele acaba sendo a única solução para alguns tipos de moléstia. Acaba sendo um tratamento também mais natural, causa menos problemas, né, colaterais ao paciente, né, a pessoa não vai ficar grogue, enfim. Tem muito menos efeitos colaterais, não tem contraindicação e é muito seguro com relação aos outros remédios, né, de algumas outras enfermidades. Isso faz com que a indústria acabe valorizando o seu produto e aí ela acaba mantendo uma certa precificação ali para poder não perder até a oportunidade, né? O mercado acaba surfando nessa onda e o CBD e os medicamentos de cannabis não são diferentes. Mas a verdade é que esse custo maior, ele vem do fato da gente não poder produzir isso aqui em território nacional, então até os insumos das empresas que querem produzir aqui acabam sendo importados. E isso poderia custar 1/4 do preço se a indústria nacional pudesse, ao invés de importar esses insumos, né, de trazer lá de fora esses insumos, formulasse todos esses produtos aqui, que era plantar a cannabis, botar no laboratório, fazer todos aqueles processos lá necessários a um medicamento comum, porém em território nacional. Então, existe até uma entrevista que foi dada no portal Cannabis e Saúde do presidente da Associação Latino-Americana de Cânhamo Industrial, Lorenzo Rolim, que ele diz que é possível vender a 1/4 do preço os produtos que já estão vendidos aí e inclusive auferindo bons lucros. Ou seja, se você tem um produto hoje que custa na prateleira R$2.500, você vai comprar ele ali por 1/4 desse preço. Ou seja, você vai pagar lá quase R$500 lá, mesmo com o dólar ou o euro nas alturas e com a desvalorização da moeda, porque esses insumos seriam produzidos aqui em território nacional. Então isso seria com certeza seria muito mais barato. Ele falou em um quarto do preço aqui, mas se a produção abrisse e com a concorrência nacional, isso aí com certeza ia cair muito. Então a gente já vem falando isso aqui no nosso canal há muito tempo, que é uma indústria muito promissora, de altíssimo potencial, que tem uma grande abertura no mercado e ainda, infelizmente, temos a barreira legal que acaba somando com esses pontos que a gente já falou antes
e isso deixa o produto muito mais caro, e sobretudo se você procurar um CBD de qualidade. É sempre importante a gente registrar que as associações tentam resolver esse problema com iniciativas associativas, plantando ali, e algumas inclusive plantando e produzindo o full spectrum, e algumas inclusive com produtos mais elaborados, como a Abrace e a PEP, mas mesmo as associações, o preço acaba não sendo muito vantajoso, porque é muito caro elas passarem por toda essa burocracia, por todo esse trâmite para poder manter o produto. Então, a manutenção desse patamar acaba fazendo com que o preço fique ainda um pouco estável com relação até os produtos que foram importados. E isso é ruim. O que a gente espera é que mais associações tenham essa iniciativa e que futuramente a legislação acabe permitindo que as pessoas possam fazer o seu próprio remédio, e aí quem sabe a concorrência nacional e a indústria interna, a indústria brasileira, possa poder apresentar produtos de qualidade e quem sabe importar para outros países, que é o que a gente quer. Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. É um assunto que sempre nos é questionado, espero que tenha esclarecido pelo menos uma das razões, poucas, pelo menos as mais evidentes, que mostram o porquê que o custo desse medicamento, do CBD especificamente, quanto mais isolado, mais caro. E não esqueçam de deixar o seu like aqui, de se inscreverem no canal, de comentar e de compartilhar o nosso conteúdo. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!